Uma mãe despejada com seu bebê na chuva não imaginava que o homem observando mudaria seu destino para sempre. Deixe nos comentários de que parte do mundo você está nos assistindo. Vamos à história. A chuva caía sem piedade naquela tarde de quinta-feira. Marli Pereira apertou seu filho Mateus, de apenas 11 meses, contra o peito, tentando protegê-lo não só da água que escorria do céu cinzento, mas também das palavras duras que saíam da boca do Sr. Nogueira, seu proprietário. 3 meses, Marli. 3 meses sem pagamento. Minha paciência acabou, gritava o homem de meia-idade, apontando para a rua encharcada, onde 2 malas de nylon barato já estavam jogadas. Marli engoliu o choro. Não ia dar esse gosto a ele. Seus olhos ardiam, mas ela manteve a voz firme. Sr. Nogueira, por favor, só mais uma semana. Estou esperando resposta de 3 entrevistas. Uma delas vai dar certo, eu sei. Sua voz finalmente falhou quando Mateus começou a choramingar, incomodado com os gritos. Promessas não pagam minhas contas, respondeu ele, cruzando os braços. Já te dei mais chances que a qualquer outro inquilino. Se não fosse esse bebê... A menção ao filho fez o sangue de Marli ferver. Ela endireitou a postura, mesmo completamente molhada pela chuva que caía. Não preciso da sua pena. Vamos. Sair agora. Com dignidade que não combinava com suas roupas simples e molhadas, Marli ajeitou a pequena mochila nas costas, equilibrou o filho no braço esquerdo e, com a mão direita, pegou a alça da maior mala. A segunda precisaria esperar. Não tinha como carregar tudo de uma vez. Do outro lado da rua, dentro de um carro escuro estacionado, um homem observava a cena com atenção. Leonardo Martins reconheceu Marli imediatamente, mesmo com os cabelos negros grudados no rosto pela água da chuva. Seu rosto demonstrou uma mistura de surpresa e culpa enquanto observava a jovem mãe sendo despejada. Era só o que me faltava, murmurou ele para si mesmo, ajustando o nó da gravata à cara como costumava fazer quando estava nervoso. Marli começou a caminhar pela calçada, sem rumo definido. Sua mente funcionava freneticamente. Tinha apenas R$ 78,50 na conta, o suficiente para, no máximo, 2 diárias num hotel barato da região. Não tinha família na cidade. As amigas moravam em kitnets, tão apertadas quanto a que acabara de perder. O bebê começou a chorar mais forte, provavelmente com fome ou incomodado pela roupa úmida. Marli parou debaixo da marquise de uma padaria fechada, tentando acalmar o filho e a si mesma. Foi quando ouviu o som de passos se aproximando, e um guarda-chuva preto surgiu sobre sua cabeça. Marli Pereira. Ela se virou rapidamente, assustada e desconfiada. O homem à sua frente vestia um terno bem cortado, cabelos grisalhos nas têmporas contrastando com os fios ainda escuros e bem aparados. Levou alguns segundos para reconhecê-lo. Sr. Martins? Perguntou com a voz trêmula, misturando surpresa e vergonha. Leonardo Martins era o ex-gerente da fábrica de confecções onde Marli havia trabalhado por 4 anos como costureira, antes do fechamento repentino há 6 meses. A Confecções Primavera tinha encerrado atividades praticamente da noite para o dia, deixando mais de 50 funcionários desempregados, incluindo Marli, que estava grávida de 7 meses na época. Eu mesmo, respondeu ele olhando para o bebê e depois para as malas. Parece que você está enfrentando dificuldades. Marli instintivamente se retraiu. As lembranças das promessas não cumpridas pela empresa ainda estavam frescas. Estou bem, mentiu, tentando manter o último fio de dignidade que lhe restava, só esperando a chuva passar um pouco. O choro de Mateus desmentiu suas palavras. Leonardo olhou ao redor, vendo a cena completa. O proprietário ainda parado na porta, observando. A segunda mala abandonada na calçada, a jovem mulher completamente encharcada com um bebê nos braços. Ouça, começou ele mantendo uma distância respeitosa. Sei que não tenho o direito de me intrometer, mas não posso fingir que não vi o que aconteceu. Posso pelo menos oferecer uma carona até onde você estiver indo. Marli hesitou. Leonardo Martins sempre tinha sido um dos melhores gestores da fábrica, correto com os funcionários, mas ainda assim era quase um estranho. Por outro lado, a chuva só aumentava. Mateus estava ensopado e febril,
e ela realmente não tinha para onde ir. Na verdade, ela finalmente admitiu, as palavras quase entaladas na garganta. Não tenho para onde ir agora. O rosto de Leonardo assumiu uma expressão que Marli não conseguiu decifrar. Parecia algo entre culpa e determinação. Tenho um pequeno apartamento sobre minha loja de material de construção. Era usado como depósito, mas está vazio agora. Não é nada luxuoso, mas tem banheiro, um pequeno fogão e está seco. Ele fez uma pausa, como se escolhesse cuidadosamente as próximas palavras. Pode ficar lá até encontrar algo melhor, sem custos, sem compromissos, apenas um teto provisório. Por quê? A pergunta escapou dos lábios de Marli antes que pudesse contê-la. Por que está me ajudando? Leonardo desviou o olhar por um momento. Digamos que tenho uma dívida com os funcionários da Primavera, especialmente com aqueles que estavam em situação vulnerável quando fechamos. Ele olhou para o bebê. E também porque ninguém deveria estar na rua com uma criança numa noite como esta. Marli ainda hesitava. Seus olhos fitaram o céu escuro, depois o filho trêmulo em seus braços. Pensou nas opções. Gastar seus últimos reais em um hotel barato por 2 noites, dormir na rodoviária, arriscando uma abordagem do conselho tutelar, ou, só por esta noite, concordou finalmente. Amanhã vou encontrar outro lugar. Leonardo assentiu sem argumentar. Vou buscar sua outra mala. O carro está logo ali. Enquanto ele caminhava até a mala abandonada na frente da antiga moradia de Marli, ela sussurrou para o filho que choramingava. Vai ficar tudo bem, meu amor. Mamãe promete que vai ficar tudo bem. Mas nem ela mesma tinha certeza se acreditava nas próprias palavras. O pequeno apartamento acima da loja de materiais de construção Martins & Filhos era muito mais organizado do que Marli esperava. Um cômodo único, mais limpo, com uma pequena cozinha americana, um sofá-cama, uma mesa com 2 cadeiras e um banheiro anexo. A simplicidade do lugar contrastava com o carro de luxo que Leonardo dirigia. Como disse, não é nada sofisticado, comentou Leonardo, colocando as malas de Marli próximas à porta. Mas tem água quente, aquecedor e está limpo. Minha funcionária da limpeza vem aqui uma vez por semana. Marli permaneceu perto da porta, segurando Mateus, que finalmente havia parado de chorar, e agora olhava com curiosidade para o novo ambiente. Ela sentia-se desconfortável, mas não tinha opções. Obrigada, disse secamente. É mais do que eu esperava. Leonardo caminhou até a pequena cozinha e abriu a geladeira. Há algumas coisas básicas aqui, leite, pão, ovos. Não é muito, mas deve servir para esta noite. Vou deixar dinheiro para você comprar o que precisar amanhã. Não preciso do seu dinheiro, respondeu Marli imediatamente. O orgulho era uma das poucas coisas que ainda possuía. Já está fazendo demais me deixando ficar aqui. Leonardo fechou a geladeira e se virou para ela. Seus olhos demonstravam uma mistura de admiração e tristeza. Tudo bem, mas pelo menos me deixe ajudar com algumas fraldas e comida para o pequeno. Ele olhou para Mateus. Qual é o nome dele? Mateus, respondeu ela, suavizando um pouco a expressão. Ele fez 11 meses na semana passada. Um silêncio desconfortável pairou entre eles. Leonardo parecia querer perguntar algo, mas conteve-se. Em vez disso, caminhou até a porta. Vou deixar vocês se acomodarem. A loja abre às 8, mas moro a 2 quarteirões daqui, então não precisa se preocupar com barulho. O Wi-Fi está anotado naquele papel na geladeira, caso precise. Ele tirou um cartão do bolso e deixou sobre a mesa. Meu número, caso precise de alguma coisa. Qualquer coisa, a qualquer hora. Marli assentiu ainda sem se mover do lugar onde estava. Quando Leonardo abriu a porta para sair, ela finalmente falou. Senhor Martins, por que a fábrica fechou daquele jeito sem aviso? Muita gente ficou na rua como eu estou agora. Leonardo parou com a mão ainda na maçaneta. Seus ombros pareceram pesar de repente. É uma longa história, Marli, e não muito bonita. Ele suspirou profundamente. Mas prometo que um dia vou explicar tudo. Você merece saber. Com isso, ele saiu fechando a porta suavemente atrás de si. Assim que ficou sozinha, Marli deixou as lágrimas que havia contido por horas finalmente correrem pelo rosto. Caminhou até o sofá-cama e sentou-se.
ainda segurando Mateus, que agora parecia sonolento após o choro intenso. "O que vamos fazer agora, filho?" sussurrou, beijando a testa do bebê. "Para onde vamos depois daqui?" Na manhã seguinte, Marli acordou sobressaltada com o som de movimentação no andar de baixo. Demorou alguns segundos para se lembrar onde estava. Mateus ainda dormia tranquilamente ao seu lado no sofá-cama, que ela havia aberto durante a noite. Levantou-se cuidadosamente para não acordar o filho e foi até a janela. Lá embaixo, funcionários abriam a loja de materiais de construção. Um caminhão de entregas estacionava na frente, trazendo sacos de cimento e outros materiais. O relógio na parede marcava 7h45. Ela havia dormido mais do que pretendia, exausta pelos eventos do dia anterior. Rapidamente foi até o banheiro para se lavar e tentar parecer mais apresentável. Precisava procurar um lugar para ficar e, mais urgentemente, um emprego. Quando saiu do banheiro, Mateus já estava acordado, sentado no sofá-cama, olhando ao redor com curiosidade. Seu rostinho se iluminou quando viu a mãe e ele ergueu os bracinhos. "Bom dia, meu amor", disse Marli, pegando-o no colo. "Vamos tomar um café e depois procurar um novo lar para nós, certo?" Enquanto preparava uma mamadeira com o leite da geladeira, Marli ouviu batidas suaves na porta. Hesitante, aproximou-se e perguntou: "Quem é?" "Sou eu, Leonardo", veio a resposta do outro lado. "Só queria ver se estão bem e se precisam de algo." Marli ajeitou rapidamente os cabelos e abriu a porta. Leonardo estava vestido casualmente, diferente do terno elegante da noite anterior. Jeans, camisa polo e uma expressão que tentava parecer despreocupada. "Bom dia", disse ele, mantendo-se à distância. "Desculpe incomodar tão cedo." "Tudo bem, já estávamos acordados", respondeu Marli, segurando Mateus, que observava o visitante com olhos atentos. "Trouxe algumas coisas que achei que poderiam ser úteis", disse Leonardo, erguendo uma sacola de compras. "Fraldas, alguns potinhos de comida para bebê e..." Ele hesitou brevemente. "Algumas vagas de emprego que meus amigos comerciantes estão oferecendo no bairro. Pensei que pudesse interessar." Os olhos de Marli se arregalaram com a menção de empregos. Era exatamente o que mais precisava. "Posso ver?" perguntou, tentando não demonstrar muito entusiasmo. Leonardo entregou a sacola e um pequeno papel com endereços e telefones anotados. "São 5 vagas diferentes. A padaria na esquina, a farmácia, a 2 quarteirões daqui, uma loja de roupas no shopping. Todos conhecidos meus. Mencionei sua situação e eles estão dispostos a conversar." Marli segurou o papel como se fosse um tesouro. Há meses enviava currículos sem sucesso. "Por que está fazendo tudo isso?" perguntou ainda desconfiada. "Mal me conhece." Leonardo desviou o olhar por um momento antes de responder. "Quando a fábrica fechou, muitos funcionários sofreram. Eu não pude fazer nada na época. Agora tenho condições de ajudar pelo menos uma pessoa. E você, com uma criança pequena..." Ele deixou a frase no ar. Marli queria agradecer, mas as palavras não saíam. 6 meses de dificuldades haviam construído um muro de desconfiança ao seu redor. "Vou ver essas vagas hoje mesmo", foi tudo o que conseguiu dizer. Leonardo assentiu, compreendendo seu receio. "Claro, a propósito, fiquem aqui o tempo que precisarem. Realmente não uso este espaço." "Já disse que é só por esta noite", insistiu Marli. "Vou encontrar um lugar ainda hoje." "Como preferir", respondeu ele, sem pressionar. "A loja fica aberta até às 18 horas. Se precisar de algo, a dona Regina na caixa pode me chamar." Quando Leonardo se foi, Marli colocou Mateus sentado no centro do sofá-cama e espalhou os papéis com vagas de emprego à sua frente. Precisava de um trabalho, imediatamente. Mas com um bebê de 11 meses, suas opções eram limitadas. Nas últimas tentativas, a pergunta "quem vai cuidar da criança?" sempre surgia, seguida por um educado "entraremos em contato", que nunca se concretizava. "O que acham de mim, Mateus? Acham que não sou capaz porque tenho você?" perguntou ao bebê, que respondeu batendo palminhas alegremente, alheio às preocupações da mãe. Marli sorriu apesar de tudo. Pegou o celular, sua linha de vida, para verificar o saldo. Apenas R$ 78,50, como já sabia.
Não daria nem para o primeiro mês de aluguel de um quarto de pensão. Um problema de cada vez, murmurou para si mesma. Primeiro, um emprego. Enquanto alimentava Mateus com um dos potinhos que Leonardo havia trazido, Marli organizou mentalmente seu dia. Visitaria cada um dos lugares com vagas, depois procuraria quartos para alugar que aceitassem crianças. O tempo estava correndo e ela sabia que não poderia nem queria depender da caridade de Leonardo Martins por muito mais tempo. O que ela não sabia é que naquele exato momento, Leonardo estava em sua sala nos fundos da loja, contemplando uma antiga foto da inauguração da fábrica Primavera, onde ele e seu irmão mais velho, Roberto Martins, sorriam lado a lado. O que você diria agora, Roberto? Murmurou para si mesmo, observando a imagem. Estou tentando consertar seus erros, mas não sei se é suficiente. Às 4 da tarde, Marli retornou ao pequeno apartamento acima da loja de materiais de construção, com Mateus adormecido em seus braços. Seu rosto mostrava o cansaço e a decepção de um dia inteiro de portas fechadas e esperanças frustradas. Havia visitado todos os 5 lugares indicados por Leonardo. Em cada um deles, a história se repetiu com pequenas variações. Na padaria, precisamos de alguém que comece às 5 da manhã. Com criança pequena não vai dar certo. Na farmácia, tem experiência com medicamentos? Não? Lamento, mas precisamos de alguém com conhecimento técnico. Na loja de roupas, quem ficaria com seu filho durante o expediente? Não temos como acomodar crianças aqui. Nas 2 últimas vagas, nem sequer haviam permitido que ela terminasse de explicar sua situação. Um olhar para Mateus em seu colo foi suficiente para os empregadores inventarem desculpas educadas. Marli colocou o filho adormecido no centro do sofá-cama, cercando-o com travesseiros para que não rolasse. Sentou-se à pequena mesa e permitiu-se alguns minutos de desespero silencioso, o rosto enterrado nas mãos, tentando conter as lágrimas que teimavam em cair. Seu celular vibrou. Era uma mensagem da última pensão que havia contatado. Lamento, mas não aceitamos crianças pequenas. Os outros hóspedes reclamam do barulho. Isso fechava todas as opções que ela havia conseguido encontrar dentro do seu orçamento extremamente limitado. Sem emprego, sem moradia e com apenas R$ 78,50 na conta. A realidade era implacável. Marli olhou para o filho dormindo pacificamente. Mateus era alheio a todos os problemas que enfrentavam. Para ele, estar com a mãe era tudo o que importava. O que vou fazer agora? Sussurrou para si mesma. Batidas suaves na porta interromperam seus pensamentos sombrios. Rapidamente enxugou as lágrimas e tentou recompor-se antes de atender. Era Leonardo segurando uma sacola plástica que emanava um cheiro delicioso de comida caseira. Desculpe incomodar, disse ele, percebendo os olhos vermelhos de Marli, mesmo em sua tentativa de escondê-los. Imaginei que vocês poderiam estar com fome. Dona Antônia, da lanchonete ao lado, sempre exagera no que me serve. Marli hesitou, mas seu estômago atraiu com um ronco audível. Não havia comido nada desde a manhã, economizando o pouco dinheiro que tinha. Obrigada, disse finalmente aceitando a sacola. Está sendo muito gentil. Um silêncio desconfortável se instalou entre eles. Leonardo parecia querer perguntar algo, mas conteve-se. Marli também hesitava, dividida entre seu orgulho e a realidade desesperadora. Como foi a busca por emprego? Perguntou ele finalmente. Marli mordeu o lábio inferior, lutando contra uma nova onda de lágrimas. Não muito bem, admitiu, a voz quase falhando. Parece que ser mãe solteira é um crime em entrevistas de emprego. Leonardo assentiu compreensivo. E quanto a um lugar para ficar? Ela balançou a cabeça negativamente. As mesmas respostas. Não aceitamos crianças. Ou então o valor é completamente fora do meu alcance. Ela fez uma pausa, reunindo coragem. Sr. Martins, sei que disse que ficaria apenas uma noite, mas poderia ficar mais alguns dias. Só até encontrar algo. Prometo não incomodar e... Marli, interrompeu Leonardo gentilmente. Já disse que podem ficar o tempo que precisarem. Este lugar estava vazio mesmo.
Na verdade, ele hesitou, como se pesasse as palavras seguintes. Tenho uma proposta para fazer. Marli imediatamente se tensionou. Já havia enfrentado suficientes propostas de homens que viam uma mulher sozinha e vulnerável. Leonardo percebeu sua desconfiança e rapidamente esclareceu. Não é nada do que está pensando. É uma proposta de trabalho. Regina, nossa caixa, está de licença médica. Fraturou o tornozelo ontem à noite. Precisamos de alguém para substituí-la por pelo menos um mês. Os olhos de Marli se arregalaram. Mas e Mateus? Não tenho com quem deixá-lo. Leonardo deu de ombros como se a solução fosse óbvia. Tem um escritório nos fundos da loja. Pode montar um pequeno espaço para ele lá. A loja não é muito movimentada, exceto nas manhãs de sábado. Nos outros dias tenho certeza que conseguirá conciliar. Marli não conseguia acreditar. Era exatamente o que precisava. Um emprego que permitisse manter Mateus por perto. Por quê? Perguntou a suspeita ainda presente. Por que me ajudar tanto? Tem tantas pessoas que poderiam fazer esse trabalho melhor que eu. Leonardo pareceu desconfortável com a pergunta direta. Desviou o olhar por um momento antes de responder. Como disse, me sinto responsável pelo que aconteceu com os funcionários da Primavera. Além disso, ele hesitou novamente. Conheci sua ficha na fábrica. Você era uma das funcionárias mais dedicadas, nunca atrasava, fazia horas extras quando necessário. Precisamos de alguém assim. Não era toda a verdade, Marli podia sentir. Havia algo mais que ele não estava dizendo. Mas naquele momento, a oportunidade de emprego era mais importante que suas suspeitas. Quando posso começar? Perguntou. Amanhã mesmo, se puder, respondeu Leonardo, parecendo aliviado com sua aceitação. O horário é das 8 às 18 horas, com 2 horas de almoço. O salário não é muito, mas... Eu aceito, interrompeu Marli. Qualquer valor é melhor que 0, que é o que tenho agora. Leonardo sorriu, pela primeira vez desde que se reencontraram. Ótimo! Amanhã cedo explico como funciona o caixa e o sistema de estoque. Ele fez menção de sair, mas parou. Ah, e sobre ficar aqui, considere parte do pacote, pelo menos até se estabelecer financeiramente. Antes que Marli pudesse protestar, ele ergueu a mão. Não é caridade, Marli. É apenas uma segunda chance. Todos merecemos uma, não acha? Com isso, ele se despediu e desceu as escadas de volta à loja, deixando Marli com uma mistura confusa de alívio, gratidão e desconfiança. Por que Leonardo Martins estava realmente fazendo tudo aquilo? Qual era sua verdadeira motivação? Do sofá-cama, Mateus começou a se mexer, acordando de seu sono. Marli foi até ele, pegando-o no colo. Parece que temos um emprego, filho, sussurrou beijando a testa do bebê. E um teto, pelo menos por enquanto. O futuro ainda era incerto, mas pela primeira vez em meses havia um pequeno raio de esperança no horizonte, sombrio que vinha enfrentando desde o fechamento da fábrica. No escritório da loja, Leonardo sentou-se pesadamente em sua cadeira, abrindo uma gaveta trancada da mesa. De dentro, retirou uma pasta amarelada com o logotipo da fábrica Primavera. Abriu-a revelando uma lista de funcionários. Os dedos passaram pelos nomes até pararem no de Marli Pereira. Ao lado do nome dela, havia uma anotação em vermelho. Afetada pelo acidente na seção 4, exposição confirmada. Leonardo fechou os olhos, as memórias do dia do fechamento da fábrica retornando com força. A descoberta da contaminação, a decisão precipitada de seu irmão Roberto de fechar tudo sem avisar os funcionários, o subsequente suicídio de Roberto quando as investigações começaram a apontar negligência criminal. Você está fazendo a coisa certa, murmurou para si mesmo como se tentasse se convencer. Pelo menos para uma delas. Guardou a pasta novamente, trancando a gaveta. Algumas verdades ainda não estavam prontas para serem reveladas. Talvez nunca estivessem. Marli queria insistir, exigir respostas naquele momento, mas algo na expressão derrotada de Leonardo a deteve. Qualquer que fosse o segredo por trás do fechamento da Primavera, era um fardo pesado que ele carregava. Tudo bem, concordou ela finalmente, mas saiba que não sou tão frágil quanto pareço. Posso lidar com a verdade, por pior que seja. Leonardo assentiu,
um sorriso cansado em seus lábios. Eu sei, essa força foi a primeira coisa que notei em você. Ele fez menção de sair, mas parou. Ah, amanhã a loja não abre. É domingo. Mas se quiser usar a cozinha da minha casa para fazer um almoço melhor, bem, fica a algumas quadras daqui. A oferta pegou Marli de surpresa. Era a primeira vez que Leonardo sugeria algo além da relação profissional que haviam estabelecido. Obrigada, mas não queremos incomodar, respondeu hesitante. Não seria incômodo, insistiu ele. Na verdade, a casa fica vazia demais nos fins de semana. Havia uma nota de solidão em sua voz que tocou Marli. Ainda assim, ela hesitou. Aceitar significaria cruzar uma linha invisível que havia estabelecido. Manter distância emocional do homem que a ajudara. Talvez outro dia, respondeu finalmente. Amanhã quero levar Mateus ao parque. Ele precisa de ar livre. Leonardo pareceu compreender a evasiva. Claro, fica para uma próxima, então. Nas semanas seguintes, Marli estabeleceu uma rotina que, embora não fosse ideal, trazia certa estabilidade que não tinha há meses. Trabalhava no caixa durante o dia, cuidava de Mateus nos intervalos, e à noite estudava por cursos online gratuitos, determinada a melhorar suas qualificações profissionais. Leonardo mantinha uma distância respeitosa, mas estava sempre presente quando necessário. Aos poucos, Marli percebia camadas em sua personalidade que contradiziam sua primeira impressão de empresário distante e formal. Ele era gentil com clientes idosos, paciente com funcionários novatos, e demonstrava uma generosidade discreta que ia além da ajuda que oferecera a ela. Em um sábado particularmente movimentado, um homem entrou na loja visivelmente alterado. Era Pedro Dantas, ex-funcionário da fábrica Primavera, que Marli reconheceu imediatamente. Pedro havia sido supervisor de produção, e assim como todos perdera o emprego abruptamente. Martins! Gritou ele, ignorando a fila de clientes. Sei que está aqui. Apareça, seu covarde! Leonardo emergiu do escritório, seu rosto uma máscara, de calma profissional, embora Marli pudesse ver a tensão em seus ombros. Senhor Dantas, cumprimentou com voz controlada. Se pudermos conversar em particular, não tenho nada para esconder, ao contrário de você, interrompeu Pedro, seu dedo apontando acusadoramente. Minha esposa está morrendo, sabia? Os médicos dizem que é câncer de pulmão. Ela nunca fumou um cigarro na vida. Sabe o que eles perguntaram? Se ela trabalhou com certos produtos químicos, os mesmos que usávamos na fábrica. Um silêncio pesado caiu sobre a loja. Os clientes assistiam, desconfortáveis, mas curiosos. Marli sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Produtos químicos? Que produtos eram esses? Pedro, sinto muito. Por sua esposa, disse Leonardo, seu rosto pálido. Verdadeiramente, mas este não é o local nem o momento para... Quando é o momento, então? Cortou Pedro, lágrimas agora escorrendo por suas faces enrugadas. Quando todos nós estivermos mortos, é isso que você e seu irmão estão esperando? Que o problema morra junto conosco? Leonardo lançou um olhar rápido para Marli antes de guiar Pedro em direção ao escritório, um braço em torno dos ombros trêmulos do homem. Victor, chamou um dos vendedores mais experientes. Pode assumir o caixa? Acho que Marli precisa de ar. Só então Marli percebeu que estava tremendo, sua mente processando as implicações das palavras de Pedro. Produtos químicos, câncer, a fábrica, o fechamento repentino. Automaticamente, seu olhar voltou-se para Mateus, brincando inocentemente em seu cercadinho. Ela também havia trabalhado com aqueles produtos, qualquer que fossem. E se... Marli... A voz de Victor interrompeu seus pensamentos sombrios. Vá tomar um ar. Cuido do caixa. Assentindo mecanicamente, Marli pegou Mateus e subiu para o apartamento. Sua mente fervilhava com perguntas e medos súbitos. O que realmente havia acontecido na fábrica Primavera? E por que Leonardo parecia carregar tanta culpa? Quase uma hora depois, batidas na porta do apartamento, tiraram Marli de seus pensamentos perturbados. Era Leonardo, parecendo 10 anos mais velho do que naquela manhã. Posso entrar? Perguntou a voz rouca. Marli assentiu silenciosamente, deixando-o passar. Mateus já dormia no sofá-cama, exausto após brincar a manhã toda. Você ouviu?
disse Leonardo, uma afirmação. Não. Uma pergunta. Todos na loja ouviram, respondeu Marli. É verdade sobre os produtos químicos? Leonardo sentou-se pesadamente em uma das cadeiras, passando as mãos pelo rosto cansado. Sim e não, respondeu finalmente. É complicado. Então simplifique, exigiu Marli, seu medo dando lugar à raiva. Porque se há algo que possa afetar meu filho, não há, interrompeu Leonardo rapidamente. Você trabalhava na seção de costura, longe da área afetada. E as exposições significativas ocorreram nos últimos meses antes do fechamento, quando você já estava afastada por causa da gravidez. Marli estreitou os olhos, tentando determinar se podia confiar nele. Que produtos eram esses? E por quê? Fecharam a fábrica daquele jeito, sem aviso, sem explicações? Leonardo suspirou profundamente. Foi uma decisão de Roberto, meu irmão mais velho. Não de Augusto, que você conheceu, mas Roberto. Ele era o CEO na época. Leonardo fez uma pausa escolhendo as palavras. Descobrimos que um fornecedor havia substituído um componente em certos produtos químicos usados no tratamento dos tecidos. O novo componente, quando aquecido em nossas máquinas, liberava substâncias prejudiciais. E ninguém notou isso antes? Perguntou Marli, incrédula. Os sintomas eram sutis inicialmente. Quando os problemas de saúde começaram a surgir, Roberto ordenou testes. Quando os resultados chegaram, Leonardo engoliu em seco. Ele entrou em pânico. Em vez de enfrentar o problema abertamente, declarar o recall dos produtos, compensar os funcionários, ele decidiu fechar tudo imediatamente e tentar encobrir o problema. E você permitiu? A pergunta pairou entre eles carregada de acusação. Leonardo baixou os olhos. Eu estava no exterior quando a decisão foi tomada. Quando voltei, 3 dias depois, já era tarde demais. A fábrica estava fechada, os funcionários dispersos e Roberto havia... Ele parou, a voz falhando. Havia o quê? Insistiu Marli. Se matado, concluiu Leonardo, tão baixo que Marli quase não ouviu. Deixou uma carta confessando tudo. A culpa o consumiu. Marli sentou-se atordoada com a revelação. Isso explicava tanto, o fechamento abrupto, a falta de explicações, a culpa evidente de Leonardo. E o que acontece agora? Perguntou finalmente. Com pessoas como a esposa de Pedro. Estamos lidando com isso discretamente, respondeu Leonardo. Pagando tratamentos, oferecendo compensação, mas legalmente é complexo. Se admitirmos publicamente a negligência, a empresa enfrentará processos que podem arruiná-la completamente. E há centenas de famílias que dependem dos outros negócios do grupo. Então vocês estão escolhendo proteger a empresa em vez das pessoas afetadas? A acusação pegou Leonardo como um tapa. Não é tão simples, defendeu-se. Estamos tentando fazer ambos, ajudar os afetados e preservar os empregos dos que não foram. É um equilíbrio impossível, mas estou tentando. Marli observou-o por um longo momento. Havia sinceridade em suas palavras, mas também omissões evidentes. Por isso me ajudou? Culpa? Perguntou finalmente. Leonardo sustentou seu olhar. No início, sim, admitiu. Mas agora é mais que isso. O que exatamente significava mais que isso, ele não explicou, e Marli não perguntou. Um silêncio carregado de implicações não ditas pairou entre eles. Preciso processar tudo isso, disse ela finalmente. Preciso de tempo. Leonardo assentiu, levantando-se. Compreendo. E Marli, sinto muito. Por tudo. Após sua saída, Marli ficou sentada por horas, observando Mateus dormir. A verdade parcial que Leonardo revelou abria mais perguntas do que respostas. Quanto mais havia a saber. E mais importante, ela e Mateus estavam realmente seguros? Pela primeira vez desde que aceitou a ajuda de Leonardo, Marli se perguntou se devia pegar seu filho e fugir para longe dos Martis e seus segredos perigosos. Os dias que se seguiram à revelação sobre a fábrica Primavera foram tensos. Marli continuou trabalhando no caixa, cumprindo suas funções com eficiência profissional, mas a relação com Leonardo havia mudado. Conversavam apenas o necessário, evitando ficar sozinhos. O pouco de confiança que começava a florescer entre eles
agora estava manchado pela sombra da dúvida. Na quarta-feira, durante o horário de almoço, quando a loja estava mais vazia, Augusto apareceu novamente. Desta vez, seu olhar ao encontrar Marli no caixa não foi de surpresa, mas de uma hostilidade calculada. "Ainda aqui?" comentou. Não como uma pergunta. "Ainda aqui", confirmou Marli, mantendo o tom profissional. "O Sr. Leonardo está no depósito. Quer que o chame?" "Não será necessário", respondeu Augusto, aproximando-se do balcão. Baixou a voz para que ninguém mais pudesse ouvir. "Quanto?" Marli franziu o senho, confusa. "Como disse?" "Quanto? Dinheiro quer para desaparecer?" repetiu ele direto e frio. "Para pegar esse bebê e sumir da vida do meu irmão e dos nossos negócios. Nome seu preço." A oferta explícita atingiu Marli como um tapa. Seu rosto queimou de raiva e humilhação. "Não estou à venda, Sr. Martins", respondeu entre dentes. "E nem meu filho." Augusto sorriu sem humor. "Todo mundo tem um preço, especialmente mães solteiras desesperadas." Ele tirou um talão de cheques do bolso interno do paletó. 10.000? 20? O suficiente para recomeçar em outra cidade, longe daqui. Longe de tudo o que aconteceu na primavera. A menção à fábrica fez Marli congelar. Ele sabia que Leonardo havia revelado parte da verdade. "Não sei do que está falando", tentou desconversar. "Claro que sabe", insistiu Augusto. "Meu irmão sempre foi sentimental demais. Tenho certeza que já lhe contou alguma versão melodramática da história, provavelmente se colocando como o herói incompreendido." "Não me contou nada que eu não pudesse ter descoberto sozinha", rebateu Marli, recuperando a compostura. "E se pensa que pode me comprar, está muito enganado." Augusto estudou-a por um momento, sua expressão endurecendo. "Você é mais esperta do que aparenta", observou. "O que realmente quer, então? Um emprego permanente? Uma participação na empresa? Está tentando usar a culpa do meu irmão para conseguir algo mais substancial?" A insinuação era tão absurda e ofensiva que Marli quase riu. "O que eu quero é ser deixada em paz para criar meu filho com dignidade", respondeu segurando a raiva. "Tenho um emprego honesto aqui e pretendo continuar até encontrar algo melhor. Não tenho interesse nos negócios da sua família, além do meu salário." "E quanto à saúde do seu filho?" perguntou Augusto, mudando de tática. "Não está." Preocupada com os possíveis efeitos daqueles produtos químicos, Leonardo contou essa parte. Um calafrio percorreu a espinha de Marli. Essa era exatamente a questão que a mantinha acordada à noite. "Disse que eu trabalhava em outra seção, longe da contaminação", respondeu menos confiante agora. Augusto sorriu, percebendo a brecha. "Meu irmão sempre foi um otimista. O que ele não mencionou é que o sistema de ventilação da fábrica era interconectado. Todos respiravam o mesmo ar, Sra. Pereira, todos." O sangue de Marli gelou. Antes que pudesse responder, a voz de Leonardo soou atrás deles. "Já chega, Augusto." Leonardo havia retornado do depósito sem que percebessem, seu rosto uma máscara, de fúria contida. "Apenas tendo uma conversa amigável com sua protegida", respondeu Augusto sem se abalar. "Esclarecendo alguns pontos que você pode ter omitido. No meu escritório, agora", ordenou Leonardo, sua voz mais dura do que Marli jamais ouvira. Augusto deu de ombros, lançando um último olhar significativo para Marli antes de seguir. O irmão. Assim que ficou sozinha, Marli sentiu as pernas fraquejarem. Apoiou-se no balcão tentando processar a nova informação. O sistema de ventilação interconectado. Todos respiravam o mesmo ar. Mateus. Instintivamente, seus olhos se voltaram para o escritório, onde o filho brincava, alheio a tudo. E se ele tivesse sido afetado através dela durante a gravidez? E se... Vozes alteradas vieram do escritório dos fundos, interrompendo seus pensamentos sombrios. Podia ouvir Leonardo e Augusto discutindo acaloradamente, embora não distinguisse as palavras exatas. 15 minutos depois, Augusto saiu apressadamente, sem olhar em sua direção. Bateu a porta da loja com tanta força que os vidros tremeram. Leonardo surgiu logo depois, parecendo exausto e 10 anos mais velho. "Marli!" chamou ele, aproximando-se do balcão. "Sobre o que Augusto disse..." "Era mentira?" interrompeu ela.
esperança em sua voz. Sobre o sistema de ventilação? Leonardo fechou os olhos brevemente antes de responder. Não, isso é verdade. Mas há nuances que ele não mencionou. Que nuances? Perguntou Marli, a voz trêmula. Meu filho pode estar doente por causa daquela fábrica. Eu posso estar doente? Leonardo olhou ao redor, verificando que não havia clientes próximos. Não aqui, disse baixo. Depois do expediente, vou explicar tudo, prometo. Foi o dia mais longo da vida de Marli. Cada cliente que atendia, cada número que digitava no caixa, tudo parecia acontecer em câmera lenta. Sua mente estava fixa em uma única questão. Seu filho estava bem? Quando a loja finalmente fechou, Leonardo trancou as portas e virou a placa para fechado. Pediu a Marli que o seguisse até o escritório, onde pegou Mateus no colo para surpresa dela. Ele gosta de mim, comentou Leonardo, notando a expressão de Marli. Crianças normalmente sentem quando alguém é uma ameaça. Ele não me vê assim. Marli não respondeu, estava cansada de meias-verdades e insinuações. Por favor, Leonardo. A verdade, toda ela. Leonardo sentou-se ainda com Mateus nos braços. O menino brincava alegremente com o botão da camisa dele, completamente à vontade. A contaminação ocorreu principalmente nos últimos 8 meses. De operação da fábrica, começou ele. Durante esse período você já estava afastada por causa da gravidez. Estava de licença maternidade quando a fábrica fechou. Marli assentiu. Era verdade. Quanto ao sistema de ventilação, sim, era interconectado. Mas os níveis de contaminação variavam drasticamente entre setores. O seu, a seção de costura, estava no extremo oposto do prédio em relação à fonte. As amostras de ar coletadas lá mostraram níveis mínimos, dentro dos limites considerados seguros. Como posso ter certeza disso? Questionou Marli. Leonardo suspirou. Quando Roberto, depois que ele se foi, encontrei suas pesquisas. Ele havia encomendado testes de ar em todas as sessões, secretamente. Estava reunindo informações antes de tomar qualquer decisão. Leonardo balançou a cabeça tristemente. A decisão errada no final. E os funcionários que estão adoecendo agora, como a esposa de Pedro? Ela trabalhava na seção química, diretamente exposta. Pedro era supervisor, circulava por toda a fábrica. Leonardo fez uma pausa. Estamos monitorando, Marli. Cada ex-funcionário da Primavera está sendo discretamente acompanhado. Qualquer problema de saúde que surja... Você está nos espionando? Interrompeu Marli horrorizada. Não espionando, protegendo, corrigiu ele. Através de um programa de assistência médica anônima. A maioria nem sabe que está sendo monitorada. Quando alguém como a esposa de Pedro apresenta sintomas, recebe um convite para participar de um estudo médico com todos os custos pagos. Isso é tão errado em tantos níveis, murmurou Marli. Concordo, surpreendeu a Leonardo. Mas foi a solução temporária que encontramos enquanto trabalhamos nos processos legais. Estamos prestes a fazer um anúncio público, assumir a responsabilidade oficialmente e oferecer compensação a todos os afetados. E seu irmão Augusto claramente não concorda com isso, observou Marli. Augusto está preocupado com o impacto financeiro nos outros negócios da família. Não é um homem mau, apenas prático. Prático? Repetiu Marli com uma risada sem humor. Ele tentou me subornar para sumir com meu filho. Isso não é... Ser prático é ser cruel. Leonardo pareceu genuinamente surpreso. Ele fez o quê? Ofereceu dinheiro para que eu desaparecesse, explicou Marli. Como se Mateus e eu fôssemos um problema que poderia ser eliminado com a quantia certa. A expressão de Leonardo escureceu. Vou resolver isso, prometeu. Augusto não vai incomodá-la. Novamente. Mateus começou a resmungar, cansado e com fome. Marli o pegou dos braços de Leonardo. Ainda não respondeu minha pergunta principal, insistiu. Mateus e eu estamos em risco. Leonardo a encarou diretamente, sem desviar o olhar. Baseado em tudo que sabemos, não. Seu afastamento ocorreu antes da exposição significativa. Mas se quiser ter certeza absoluta, ele hesitou. Posso providenciar exames para ambos, completos no melhor hospital. Mince, sem registros oficiais para proteger sua privacidade. Marli considerou a oferta. Parte dela queria recusar, manter-se independente,
Mas outra parte, a mãe preocupada, precisava dessa certeza. Sim, concordou finalmente. Quero os exames. Para Mateus, principalmente. Vou marcar para amanhã mesmo, prometeu Leonardo. E Marli, sinto muito por tudo isso. Por Augusto, pelos segredos, pelo que aconteceu na fábrica. Estou tentando consertar as coisas, mesmo que pareça impossível. Havia tanta sinceridade em sua voz que Marli sentiu sua raiva diminuir um pouco. Leonardo estava preso em uma situação complexa, tentando equilibrar responsabilidades conflitantes. Não justificava completamente suas ações, mas explicava. Uma última pergunta, disse Marli, já se virando para sair. Por que realmente me ajudou? A verdade desta vez. Leonardo pareceu pesar a resposta antes de falar. Quando vi você sendo despejada naquela noite chuvosa, com Mateus nos braços, foi como se o universo estivesse me dando uma chance de fazer algo certo finalmente, de consertar pelo menos um pequeno pedaço do mal que nossa família causou. Ele fez uma pausa. Mas depois, conhecendo você, vendo sua força, sua dignidade, apesar de tudo, passou a ser mais que isso, muito mais. A resposta ficou pairando entre eles, carregada de implicações que nenhum dos dois estava pronto para explorar. Marli apenas assentiu e saiu com Mateus, subindo para o apartamento onde agora se sentia tão segura quanto insegura. Enquanto preparava a janta para Mateus, sua mente trabalhava processando todas as revelações. Leonardo estava sendo sincero ou manipulando-a como parte de alguma estratégia maior dos Martins. Os exames médicos revelariam algo terrível ou confirmariam que estavam saudáveis. E o mais perturbador, porque apesar de tudo ela ainda sentia uma conexão crescente com Leonardo. Era gratidão ou algo mais complexo e perigoso? No escritório da loja, Leonardo enfrentava suas próprias dúvidas. Em sua mesa abriu uma pasta confidencial com o logotipo da Primavera. Dentro, uma lista de funcionários com anotações médicas. Seus olhos encontraram o nome de Marli. E ao lado, a observação que nunca tivera coragem de mostrar a ela. Exposição indireta confirmada. Trimestre 2, 2023. Monitoramento prioritário. Há coisas que nem mesmo as melhores intenções podem consertar, pensou amargamente. Algumas verdades são pesadas demais para compartilhar. No momento, não há necessidade de tratamento específico, respondeu o médico. Apenas monitoramento. Exercícios respiratórios podem ajudar. E, claro, evitar ambientes poluídos, cigarro, esse tipo de coisa. Leonardo inclinou-se para a frente, sua expressão grave. Doutor, quanto aos possíveis agentes causadores, o senhor recebeu a lista que enviei? O Dr. Ferreira assentiu discretamente. Sim, e realizamos testes específicos para a exposição àqueles compostos. Os resultados completos chegarão em alguns dias, mas os preliminares indicam níveis muito baixos, bem abaixo do limiar de preocupação. Marli não havia sido informada sobre essa lista. Sentiu uma pontada de irritação por Leonardo ter agido sem consultá-la, mas ao mesmo tempo estava aliviada pelo resultado. Então, estou bem? Mateus está bem? Insistiu, precisando ouvir, mais uma vez. Sim, senhora Pereira, vocês dois estão bem, confirmou o médico com um sorriso tranquilizador. Recomendo acompanhamento por precaução, mas não há motivo para alarme. Ao saírem da clínica, Marli sentia-se como se um peso enorme tivesse sido retirado de seus ombros. Mateus estava seguro. Era tudo o que importava. Podemos passar em algum lugar para comemorar, sugeriu Leonardo timidamente. Talvez um almoço? Conheço um restaurante ótimo a algumas quadras daqui, que tem cadeirinhas para crianças e... Por que não me contou sobre a lista de produtos químicos que enviou ao médico? Interrompeu Marli parando na calçada. Leonardo pareceu surpreso com a mudança abrupta de assunto. Achei que seria mais eficiente. Queria garantir que todos os testes relevantes fossem feitos. Sem me consultar, sem me explicar exatamente o que estavam procurando. A raiva de Marli crescia à medida que falava. Por quanto tempo pretende controlar as coisas por trás das cortinas, Leonardo? Decidindo o que eu devo ou não saber sobre minha própria saúde?
Ele pareceu genuinamente arrependido. Você tem razão, deveria ter sido transparente. É um hábito difícil de quebrar, depois de meses tentando administrar essa situação toda. Marli ajeitou Mateus em seu colo, o menino agora sonolento após a manhã de exames. Agradeço por ter organizado os exames, sinceramente. Mas preciso que entenda uma coisa. Não sou mais uma de suas funcionárias que pode ser guiada sem explicações. Se quisermos, ela hesitou incerta sobre como definir o relacionamento entre eles. Se quisermos trabalhar juntos nisso, precisamos de honestidade. Completa. Leonardo assentiu humildemente. Entendo. E prometo ser totalmente transparente. Daqui para frente. Ele fez uma pausa, observando Mateus que começava a adormecer no ombro da mãe. Ainda aceita aquele almoço? Podemos conversar mais, e prometo responder qualquer pergunta que tiver. Marli considerou a oferta. Estavam em um momento crítico, onde precisavam decidir se seguiriam como empregada e patrão mantendo distância ou se permitiriam que a conexão que crescia entre eles se desenvolvesse. Tudo bem, concordou finalmente. Mas primeiro vamos passar na farmácia. Preciso comprar vitaminas para Mateus. O restaurante que Leonardo escolhera era elegante sem ser intimidador. Não era o tipo de lugar que Marli frequentaria normalmente, mas tinha um espaço reservado para famílias com crianças, incluindo uma pequena área de brinquedos, onde Mateus podia se divertir enquanto permanecia à vista. Você vem aqui com frequência? Perguntou Marli, notando como os garçons o cumprimentavam pelo nome. De vez em quando, respondeu Leonardo vagamente. Depois, corrigindo-se. Na verdade, quase todos os domingos. Minha esposa adorava este lugar. A menção à esposa pegou Marli de surpresa. Leonardo nunca havia falado sobre sua vida pessoal. Não sabia que era casado, comentou cautelosamente. Era, corrigiu ele, um toque de tristeza em sua voz. Helena faleceu há 5 anos. Câncer de mama. Sinto muito, disse Marli sinceramente. Foi difícil, admitiu Leonardo, especialmente porque não tivemos filhos. Depois que ela se foi, mergulhei no trabalho. A fábrica, a loja, os outros negócios da família, era mais fácil que enfrentar uma casa vazia. A confissão trouxe uma nova dimensão a Leonardo. Não era apenas o empresário competente ou o ex-gerente culpado. Era um homem que conhecia a perda, a solidão. Por isso tem sido tão gentil com Mateus, observou Marli, as peças se encaixando. Ele traz algo que você perdeu. Leonardo sorriu tristemente. Talvez. Crianças têm um jeito especial de nos lembrar o que é importante na vida. Enquanto comiam, a conversa fluiu com uma facilidade inesperada. Leonardo contou sobre seus anos na faculdade de engenharia, sua relação complexa com os irmãos, os planos que tinha para expandir a loja de materiais. Marli falou sobre sua infância no interior, o sonho interrompido de cursar enfermagem, a decisão de vir para a cidade grande buscando oportunidades. Nunca é tarde, você sabe, comentou Leonardo quando ela mencionou o desejo ainda vivo de retomar os estudos. Há programas de bolsas, faculdades com mensalidades acessíveis, com um filho pequeno e precisando trabalhar em período integral. Marli balançou a cabeça. Talvez um dia, quando Mateus estiver maior. Ou talvez antes, insistiu Leonardo. Há opções. Posso ajudar a pesquisar. O celular de Leonardo vibrou, interrompendo a conversa. Ele olhou para a tela e sua expressão mudou imediatamente. Preciso atender, disse levantando-se. É Augusto. Enquanto Leonardo se afastava para falar ao telefone, Marli observou Mateus brincando. O menino parecia tão feliz, tão normal. Os exames confirmaram o que seu coração de mãe já sabia. Seu filho estava bem. Quando Leonardo retornou, seu rosto estava tenso. Algum problema? Perguntou Marli. Augusto descobriu sobre os exames médicos, respondeu ele baixando a voz. Está furioso. Diz que estou criando um precedente perigoso que pode comprometer todo o processo legal em andamento. Como ele descobriu? Provavelmente pelo próprio Dr. Ferreira. Esqueci que ele também atende a família de Augusto. Leonardo suspirou profundamente. Ele está a caminho daqui agora. O quê? Marli imediatamente ficou alerta.
Por quê? Para resolver a situação, nas palavras dele. É melhor irmos embora antes que ele chegue. Marli começou a juntar suas coisas, mas Leonardo a deteve com um gesto. Não, eu vou. Você e Mateus fiquem. Terminem a refeição tranquilamente. Vou enfrentar Augusto em outro lugar. Tem certeza? Leonardo assentiu firmemente. Está na hora de resolver isso de uma vez por todas. Augusto precisa entender que não pode controlar tudo, especialmente não você e Mateus. Havia uma determinação em sua voz que Marli não tinha ouvido antes. Leonardo chamou o garçom, pagou a conta e levantou-se. Fique o tempo que quiser. O carro da empresa está à sua disposição para levá-la para casa depois. Leonardo chamou Marli quando ele já se virava para sair. Obrigada por tudo hoje. Ele sorriu, um sorriso genuíno que alcançou seus olhos. Não me agradeça ainda. Nossa história está apenas começando, Marli. Com isso ele saiu, deixando Marli com uma estranha sensação de antecipação e temor. O que Augusto faria quando descobrisse que seu irmão não cederia? E o que Leonardo quis dizer com "nossa história está apenas começando"? 2 horas. Mais tarde, Marli retornou ao apartamento acima da loja. Mateus dormia em seus braços, exausto após um dia tão movimentado. Enquanto subia as escadas, notou algo incomum. A porta estava entreaberta. Parando, seu coração acelerou. Tinha certeza de ter trancado ao sair pela manhã. Leonardo tinha uma chave, mas estaria com Augusto agora. Lentamente aproximou-se e empurrou a porta com o pé. O apartamento tinha sido completamente revirado. Gavetas abertas, seu colchão virado, as poucas roupas que possuía espalhadas pelo chão. No centro da mesa, um envelope marrom, com Mateus. Ainda adormecido em seu braço, Marli aproximou-se cautelosamente. O envelope não estava lacrado. Com a mão livre, abriu-o e retirou seu conteúdo. Vários documentos com o timbre da Fábrica Primavera, incluindo uma lista de funcionários com anotações em vermelho. Seus olhos encontraram seu nome na lista, e ao lado, uma anotação que fez seu sangue gelar. Exposição indireta confirmada. Trimestre 2, 2023. Monitoramento prioritário. Abaixo da lista, havia uma nota manuscrita em papel timbrado dos Martis. Nem todos os segredos foram revelados. Pergunte ao seu protetor sobre o que realmente aconteceu com os funcionários do setor 4. Se valoriza a segurança do seu filho, pegue o dinheiro que deixei na gaveta da cozinha e desapareça antes de amanhã. Não havia assinatura, mas Marli sabia exatamente de quem era a mensagem. Augusto havia decidido agir por conta própria. Com as mãos trêmulas, abriu a gaveta indicada. Dentro, um maço de notas de alta denominação, mais dinheiro do que Marli já havia visto reunido. Naquele momento, Mateus acordou piscando sonolento. Seus olhos inocentes encontraram os da mãe, que agora transbordavam de lágrimas de medo e raiva. "O que vamos fazer, filho?" sussurrou Marli, abraçando-o forte contra o peito. Pegar o dinheiro e fugir, como Augusto sugeria? Confrontar Leonardo sobre os segredos que ainda mantinha? Ou havia uma terceira opção, uma que ela ainda não conseguia enxergar? Com Mateus seguro em seus braços e a evidência da mentira de Leonardo sobre a mesa, Marli enfrentava a decisão mais difícil de sua vida. Marli passou a noite em claro, sentada à mesa do pequeno apartamento com os documentos espalhados à sua frente. Mateus dormia tranquilamente no sofá-cama, alheio à tempestade emocional que sua mãe enfrentava. A luz da manhã já começava a entrar pelas frestas da cortina quando Marli finalmente tomou sua decisão. Não fugiria. Não aceitaria o dinheiro de Augusto. E, acima de tudo, não permitiria mais meias-verdades de Leonardo. Organizou os documentos cuidadosamente, guardou-os de volta no envelope e o escondeu dentro do forro de uma das almofadas. O dinheiro ela deixou intocado na gaveta da cozinha. Às 7h30 ouviu o barulho da porta da loja sendo aberta lá embaixo. Leonardo havia chegado. Marli respirou fundo, ajeitou Mateus, que ainda dormia, e desceu as escadas com determinação. Leonardo estava no balcão revisando o livro-caixa do dia anterior. Parecia cansado, como se também não tivesse dormido.
Quando viu Marli, seu rosto se iluminou com um sorriso que rapidamente se desvaneceu ao perceber sua expressão fechada. Aconteceu alguma coisa? Perguntou preocupado. Precisamos conversar, respondeu Marli, seu tom não deixando margem para adiamentos. Agora. Leonardo assentiu, fechando o livro. Vamos para o escritório. Uma vez lá dentro, com a porta fechada, Marli foi direta. Alguém entrou no apartamento ontem enquanto estávamos fora. A expressão de Leonardo passou de surpresa para preocupação e então para compreensão sombria. Augusto, murmurou. Ele sumiu depois que discutimos. Não consegui encontrá-lo o resto do dia. Deixou algo para mim, continuou Marli. Documentos da fábrica. E dinheiro. Muito dinheiro. Leonardo fechou os olhos brevemente como se recebesse um golpe físico. Marli, o que quer que ele tenha mostrado? É verdade? Interrompeu ela, sua voz firme apesar do turbilhão interior. Sobre minha exposição confirmada? Sobre o monitoramento prioritário? Sobre o que realmente aconteceu no setor 4? O silêncio de Leonardo foi resposta suficiente. Marli sentiu seu estômago afundar. Você mentiu para mim, acusou, a voz agora trêmula. Ontem mesmo, na clínica, deixou o médico me dizer que estava tudo bem quando sabia que não estava. Não é tão simples, defendeu-se Leonardo, finalmente encontrando a voz. Os exames de ontem foram reais. O que o Dr. Ferreira disse é verdade. Vocês dois estão bem agora. Agora, repetiu Marli. E quanto ao futuro? Quanto tempo até essa pequena anomalia nos meus pulmões se transformar em algo mais? E se Mateus tiver sido afetado de alguma forma que os exames ainda não mostram? Leonardo se aproximou, mas ela recuou. Marli, por favor, deixe-me explicar. Explicar o quê? Por que escondeu isso de mim? Por que continuou fingindo que era tudo sobre culpa e responsabilidade, quando na verdade eu sou uma das principais afetadas? As lágrimas que Marli havia contido durante toda a noite finalmente escaparam. Confiei em você, Leonardo. Deixei você se aproximar do meu filho. A dor no rosto dele era evidente, mas Marli não podia se permitir ser afetada por isso agora. Você tem razão em estar furiosa, se admitiu Leonardo. Deveria ter contado tudo desde o início. Mas tinha medo. Medo de quê? De que você pegasse Mateus e desaparecesse. De que recusasse tratamento. De perder a chance de ajudá-los. Ele hesitou. Então completou em voz baixa. De perder vocês. A confissão pairou entre eles, carregada de implicações. O que realmente aconteceu no setor 4? Perguntou Marli, ignorando a última parte. Leonardo suspirou profundamente, parecendo finalmente pronto para revelar toda a verdade. O setor 4 era onde processávamos os tecidos com os produtos químicos contaminados. 3 meses antes do fechamento da fábrica, houve um incidente, um vazamento no sistema de ventilação. A maioria dos funcionários daquela seção apresentou sintomas leves imediatamente: tosse, irritação nos olhos, dificuldade respiratória. Eu não trabalhava no setor 4, interrompeu Marli. Não, mas naquele dia específico, você foi chamada para substituir temporariamente alguém na administração, que ficava adjacente ao setor 4. Você se lembra disso? Marli pensou, vasculhando a memória. Vagamente. Foi quando Dona Cecília teve que se ausentar por causa da cirurgia do marido. Leonardo assentiu. Exatamente. O sistema de ar-condicionado da administração estava conectado ao do setor 4. Você foi exposta durante aquela semana inteira que substituiu Cecília. Marli sentou-se, a realidade da situação finalmente a atingindo com força total. Por que não fui informada na época? Ninguém foi, admitiu Leonardo amargamente. Roberto, meu irmão mais velho que dirigia a fábrica então, abafou o incidente. Os funcionários que apresentaram sintomas receberam alguns dias de folga e atestados médicos vagos. O problema foi consertado no sistema de ventilação e a vida seguiu. Até que pessoas começaram a ficar doentes de verdade, concluiu Marli. Sim. Quando os primeiros casos graves surgiram, Roberto ordenou uma investigação detalhada, mas sigilosa. Foi quando descobrimos a extensão do problema. Não apenas o vazamento,
mas a contaminação sistemática causada pelo novo fornecedor. Pessoas como você, que tiveram exposição limitada, foram classificadas para monitoramento. Aqueles com exposição constante, como a esposa de Pedro, completou Marli. Leonardo assentiu sombriamente. A decisão de fechar a fábrica veio quando Roberto recebeu o relatório completo. Mas em vez de fazer o certo, admitir o erro, compensar os funcionários, providenciar tratamento, ele entrou em pânico, fechou tudo da noite para o dia e tentou esconder as evidências. E então se matou, lembrou Marli. A culpa o consumiu, concordou Leonardo. Eu estava no exterior quando tudo aconteceu. Quando voltei, encontrei a carta dele e todos os relatórios. Desde então, tenho tentado consertar as coisas, ainda que discretamente. Por que discretamente? Por que não tornar tudo público, compensar abertamente as pessoas afetadas? Leonardo desviou o olhar. Augusto e os outros acionistas temiam as consequências legais, falência, prisões, o fim de todos os negócios da família. Concordei, com a abordagem cautelosa inicialmente, mas agora... Ele encarou Marli diretamente. Agora estou pronto para fazer o que é certo. Não importa o custo. Marli estudou seu rosto, buscando sinais de manipulação ou falsidade. Encontrou apenas exaustão e sinceridade. O dinheiro que Augusto deixou, disse finalmente, era para eu desaparecer, levar o que sei e nunca mais voltar. Provavelmente, concordou Leonardo. Ele vê você como uma ameaça, alguém que pode abrir uma porta que ele quer manter fechada a todo custo. E você, como me vê? A pergunta pairou entre eles, carregada de significados além da situação imediata. Como alguém que merece a verdade, respondeu Leonardo, após um momento. Como alguém que tem o direito de escolher seu próprio caminho com todos os fatos em mãos. Ele hesitou, então acrescentou, como alguém por quem me importo mais do que deveria, dadas as circunstâncias. O silêncio que se seguiu foi interrompido pelo choro distante de Mateus, acordando sozinho no apartamento. Preciso ver meu filho, disse Marli levantando-se. Claro, concordou Leonardo rapidamente. Marli, o que pretende fazer? Ela parou na porta considerando a pergunta. Honestamente, não sei ainda. Preciso processar tudo isso. Pensar no que é melhor para Mateus. Virou-se para encará-lo. Mas não vou fugir. E não vou ficar em silêncio. Entendo, disse Leonardo resignado. Se decidir, se quiser fazer uma denúncia oficial, prestar depoimento sobre o que sabe, apoiarei sua decisão. Isso surpreendeu Marli, mesmo sabendo... O que isso significaria para você e sua família? Algumas coisas são mais importantes que dinheiro ou reputação, respondeu ele simplesmente. Percebi isso tarde demais, mas finalmente percebi. Marli assentiu e saiu, subindo as escadas até o apartamento onde Mateus a esperava, chorando, em seu berço improvisado. O dia transcorreu em uma espécie de névoa. Marli trabalhou mecanicamente no caixa, atendendo clientes com sorrisos automáticos, enquanto sua mente processava tudo o que havia descoberto. Leonardo permaneceu no escritório, na maior parte do tempo, dando-lhe o espaço que claramente precisava. No final da tarde, quando a loja estava quase vazia, a porta se abriu e Augusto entrou, acompanhado por um homem de terno que Marli não reconheceu. A postura arrogante de Augusto havia sido substituída por uma fachada de controle frio. Onde está meu irmão? Perguntou diretamente a Marli. No escritório, respondeu ela, sustentando seu olhar sem hesitação. Augusto assentiu e dirigiu-se para os fundos sem outra palavra, o homem de terno seguindo-o de perto. Minutos depois, Leonardo apareceu, pedindo a Victor que assumisse o caixa. Marli, pode vir ao escritório, por favor? Havia algo em sua voz, uma mistura de resignação e determinação, que a alarmou. Marli seguiu-o, encontrando Augusto e o desconhecido sentados. Este é o Dr. Mendes, nosso advogado, apresentou Leonardo. Ele tem algo a discutir conosco. O advogado sorriu de forma profissional, mas seus olhos permaneceram calculistas. Senhora Pereira, entendo que você está em posse de certos documentos confidenciais relacionados à antiga fábrica Primavera. Marli lançou um olhar acusador a Leonardo,
que balançou a cabeça sutilmente, negando ter revelado isso. A família Martins gostaria de resolver este assunto de forma amigável, continuou o advogado, abrindo sua pasta. Preparei um acordo de confidencialidade e um termo de compensação financeira que acredito ser mais que generoso. Ele deslizou os documentos pela mesa em direção a Marli. 100 mil reais, pagos imediatamente, mais cobertura médica vitalícia para você e seu filho. Em troca, apenas sua descrição sobre os documentos em sua posse e qualquer informação relacionada à fábrica. Marli olhou para o contrato sem tocá-lo. E se eu recusar? O advogado sorriu novamente, desta vez com um toque de ameaça. Seria lamentável. Teríamos que explorar opções legais. Como processar-me por invasão de propriedade e roubo de documentos confidenciais? Deduziu Marli. Entre outras possibilidades, concordou o advogado suavemente. Marli olhou para Leonardo, que parecia dividido entre a lealdade familiar e algo mais profundo. E você concorda com isso? Perguntou-lhe diretamente. Antes que Leonardo pudesse responder, Augusto interveio. Meu irmão entende o que está em jogo. Toda a nossa família, centenas de empregos, a reputação construída ao longo de gerações. Pessoas estão doentes por causa da sua fábrica, argumentou Marli. Algumas podem morrer, como a esposa de Pedro. E estamos cuidando delas discretamente, rebateu Augusto. Ninguém está sendo abandonado. Mas uma exposição pública, processos judiciais, a mídia envolvida, destruiria tudo e não ajudaria ninguém. Marli voltou-se para Leonardo. É isso que você realmente acredita? Leonardo enfrentou seu olhar diretamente. Acreditava, até recentemente. Leonardo, advertiu Augusto. Não, Augusto. Chega de meias-verdades e manipulações. Leonardo levantou-se encarando o irmão. Tentei fazer as coisas do seu jeito. Por meses. Ajudamos algumas pessoas, sim, mas e todas as outras? E quanto ao direito delas de saber o que aconteceu? De escolher o que fazer com essa informação? Está falando como um idealista ingênuo, respondeu Augusto friamente. Roberto também teve esses momentos de consciência súbita, e veja onde isso o levou. A menção ao irmão falecido pareceu atingir Leonardo como um golpe físico. Por um momento, Marli temeu que ele recuasse. Em vez disso, ele se endireitou. Uma nova determinação em seu semblante. Roberto se matou porque escolheu o caminho errado, esconder a verdade, fugir da responsabilidade. Não cometerei o mesmo erro. Ele virou-se para Marli. Não assine nada, não aceite o dinheiro deles, há outro caminho. O advogado fechou sua pasta, percebendo que a situação havia mudado. Senhor Martins, acho que precisamos discutir isso em privado, como família, antes de prosseguir. Augusto levantou-se furioso. Não há nada para discutir, Leonardo perdeu a razão. Ele apontou para Marli. Essa mulher o enfeitiçou de alguma forma, está manipulando-o para conseguir mais. Essa mulher tem nome, respondeu Leonardo, sua voz perigosamente controlada. E não está pedindo nada além da verdade e justiça para ela e seu filho. Os dois irmãos se encararam em um embate silencioso. Anos de conflitos familiares não resolvidos, finalmente vindo à tona. Se seguir por esse caminho, advertiu Augusto, estará sozinho, a família vai cortar você. Tudo o que construímos juntos, talvez seja a hora de construir algo novo, respondeu Leonardo simplesmente. Algo baseado em honestidade desta vez. Augusto olhou de Leonardo para Marli, então para o advogado atônito. Vamos, ordenou ao advogado. Meu irmão claramente precisa de tempo para recuperar o juízo. Quando a porta se fechou atrás deles, o escritório mergulhou em um silêncio pesado. Leonardo parecia exausto, mas aliviado, como alguém que finalmente depôs um fardo que carregava há muito tempo. O que você quis dizer com outro caminho? Perguntou Marli finalmente. Leonardo sentou-se, indicando a cadeira à sua frente. Quando Marli se acomodou, ele explicou. Tenho um plano. Um que exigirá coragem de nós dois, mas que poderá finalmente fazer justiça aos afetados pela primavera sem destruir completamente a empresa. Estou ouvindo, disse Marli, cautelosamente intrigada. E assim, naquele pequeno escritório nos fundos de uma loja de materiais de construção, Marli Pereira e Leonardo Martins
começaram a traçar um caminho que mudaria não apenas suas vidas, mas a de todos os ex-funcionários da Fábrica Primavera. E os outros 50%? Leonardo sorriu sem humor. Augusto é persuasivo. Pode convencê-los de que estou exagerando o risco, que as pessoas afetadas são poucas e já estão sendo assistidas discretamente, que eu estou emocionalmente comprometido no meu julgamento. A última parte foi dita com um tom que fez Marli levantar os olhos dos documentos que revisava. Emocionalmente comprometido? Leonardo a encarou por um longo momento antes de responder. Augusto insinuou que minhas decisões estão sendo influenciadas pelos meus sentimentos por você e Mateus. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão não resolvida entre eles. Durante a semana de planejamento, haviam trabalhado lado a lado, estabelecendo uma parceria baseada em confiança renovada, mas cuidadosamente evitando discutir a conexão pessoal que crescia. "E ele está certo?" perguntou Marli finalmente, sua voz quase um sussurro. Leonardo desviou o olhar, fixando-o nos documentos à sua frente. "Parcialmente", admitiu. "Conhecer você e Mateus mudou minha perspectiva. Vocês deixaram de ser apenas ex-funcionários afetados para se tornarem pessoas reais, pessoas por quem eu me importo." Ele fez uma pausa. "Mas isso não significa que meu julgamento esteja comprometido. Ao contrário, acho que, finalmente, estou vendo as coisas com clareza." Marli assentiu, compreendendo. Ela também sentia essa mudança. Leonardo não era mais apenas o ex-gerente culpado ou o patrão benevolente, mas um homem complexo, lutando para fazer o certo, apesar das consequências pessoais. "Qualquer que seja o resultado amanhã", disse Marli, "você está fazendo a coisa certa. Isso é o que importa." Leonardo sorriu, grato pelo apoio. "Há uma coisa que preciso lhe pedir", disse ele, hesitante. "Se tudo der errado amanhã, se o conselho votar contra mim, se Augusto conseguir me afastar da empresa, preciso saber que você e Mateus estarão protegidos." "O que quer dizer?" Leonardo tirou um envelope da pasta e o entregou a Marli. "Escritura de um pequeno apartamento no bairro Jardim Esperança. Está no seu nome. E uma conta bancária com fundos suficientes para 2 anos de despesas básicas e tratamento médico, se necessário." Marli olhou para o envelope sem tocá-lo. "Quando fez isso?" "Ontem. Usei meus recursos pessoais, não da empresa. Ninguém pode tocar ou rastrear." "Leonardo, eu não posso aceitar." "Por favor", interrompeu ele gentilmente. "Não é caridade ou suborno. É segurança para você e Mateus, independentemente do que aconteça comigo amanhã." Ele hesitou antes de acrescentar. "Considere como uma compensação adiantada pelo que você sofreu por causa da nossa empresa." Marli percebeu o quanto significava para ele. Este gesto não era apenas proteção para ela e Mateus, mas também uma forma de Leonardo começar a reparar o dano causado. "Obrigada", disse finalmente, aceitando o envelope. "Mas estou torcendo para que não precisemos disso, para que seu plano funcione." A mão de Leonardo cobriu brevemente a dela sobre a mesa. "Eu também." A manhã seguinte chegou cinzenta e chuvosa, como se o clima refletisse a gravidade do dia. Leonardo saiu cedo, vestido formalmente para a reunião do conselho. Marli o observou da janela enquanto ele entrava em seu carro. A pasta com todos os documentos firmemente segura sob o braço. A loja permaneceria fechada naquele dia. Marli aproveitou o tempo para organizar o apartamento e tentar distrair-se da ansiedade que sentia. Mateus, alheio à tensão, brincava alegremente com os blocos de madeira que Leonardo havia feito especialmente para ele. Às 14 horas, seu celular vibrou com uma mensagem de Leonardo. "Reunião começando agora. Independentemente do resultado, saiba que conhecer você e Mateus foi a melhor coisa que me aconteceu em anos. Leonardo." Marli releu a mensagem várias vezes, seu coração acelerando com as palavras carregadas de significado não dito. Antes que pudesse responder, outra notificação apareceu. Não de Leonardo, mas de um número desconhecido. "Pedro Dantas e outros ex-funcionários estão na porta da sede do Grupo Martins. Imprensa chegando, venha rápido se puder." Confusa e alarmada,
Marli tentou ligar para Leonardo, mas a chamada foi direto para a caixa postal. O que estava acontecendo? Quem havia enviado aquela mensagem? E como a imprensa soube da reunião que deveria ser confidencial? Rapidamente, Marli arrumou uma bolsa com os itens essenciais para Mateus e chamou um táxi. 30 minutos depois, chegou à imponente sede do Grupo Martins, um edifício moderno no centro comercial da cidade. Como informado na mensagem, cerca de 10 ex-funcionários da Primavera estavam reunidos na entrada, incluindo Pedro Dantas. 2 repórteres locais entrevistavam alguns deles, enquanto seguranças da empresa mantinham todos afastados das portas principais. Pedro, chamou Marli aproximando-se com Mateus no colo. O que está acontecendo? Como soube da reunião? O homem mais velho virou-se, surpreso ao vê-la. Marli, pensei que você estivesse lá dentro com o Sr. Martins. Ele apontou para o edifício. Uma mulher nos ligou e disse que hoje era o dia em que a empresa decidiria sobre compensação para os afetados pelos produtos químicos. Você não sabia? Marli sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Algo estava errado. Leonardo jamais teria convocado os ex-funcionários sem avisá-la. Era exatamente o tipo de pressão externa que poderia prejudicar sua estratégia cuidadosamente planejada com o conselho. Quem ligou para vocês, Pedro? Que mulher? Não disse o nome, falou que era assistente de alguém importante na empresa. Nesse momento, as portas principais se abriram e Augusto saiu, acompanhado por seguranças. Seu olhar encontrou o de Marli, um brilho de triunfo em seus olhos que a alarmou instantaneamente. Senhores da imprensa, anunciou Augusto, ignorando os ex-funcionários e dirigindo-se diretamente aos repórteres. O Grupo Martins está ciente das alegações sobre a antiga fábrica Primavera. Conduzirei uma entrevista coletiva amanhã para esclarecer todos os fatos. Por hoje, pedimos que respeitem o ambiente corporativo. Virando-se para os seguranças, ordenou em voz baixa, mas audível para Marli, que estava próxima. Ninguém mais. Entra, especialmente ela e o bebê. Marli sentiu o pânico crescer. Leonardo estava lá dentro, provavelmente enfrentando o conselho sozinho, enquanto Augusto orquestrava este caos do lado de fora para sabotar seus esforços. Preciso entrar, insistiu, aproximando-se de um dos seguranças. Por favor, Leonardo. Martins está me esperando. Sinto muito, senhora, respondeu o homem firmemente. Ordens explícitas. Ninguém entra até o fim da reunião. Desesperada, Marli tentou ligar para Leonardo novamente. Caixa postal. Enviou mensagem após mensagem sem resposta. Pedro aproximou-se preocupado. Marli, o que está acontecendo? Por que nos chamaram aqui se não vão nos receber? Antes que pudesse responder, uma jornalista se aproximou, microfone em punho. Senhora, você é ex-funcionária da Primavera? Pode confirmar as alegações sobre contaminação química na fábrica? Marli recuou, protegendo Mateus, que começava a se agitar com toda a confusão. Este era o pior cenário possível, exatamente o tipo de exposição pública descontrolada que Leonardo queria evitar. Era óbvio que Augusto havia orquestrado tudo para desacreditar o irmão diante do conselho. Sem comentários, respondeu Marli, afastando-se. Precisava pensar, encontrar uma maneira de ajudar Leonardo. Nesse momento, seu celular vibrou novamente. Uma mensagem de Leonardo. Saia daí imediatamente. Augusto armou tudo. Estou sendo destituído da diretoria. Vá para casa. Estarei lá assim que puder. Destrua todos os documentos. O coração de Marli afundou. O plano havia falhado. Augusto vencera. Rapidamente ela se afastou do grupo e do prédio procurando um táxi. Enquanto esperava na calçada, com Mateus inquieto em seus braços, sentiu um toque no ombro. Senhora Pereira. Virou-se, encontrando uma mulher de meia idade, elegantemente vestida, que não reconheceu. Sim? Meu nome é Helena Vasconcelos, advogada. Represento um grupo de ex-funcionários da Primavera em um processo coletivo que estamos preparando. Ela ofereceu um cartão. Acho que temos muito a conversar. Marli olhou para o cartão, depois para a advogada, um novo caminho inesperadamente, se abrindo à sua frente. Como soube quem eu sou? A advogada sorriu. Pedro Dantas mencionou seu nome. E também, ela baixou a voz,
Recebi um e-mail anônimo esta manhã com documentos muito interessantes sobre a contaminação na fábrica. Documentos que mencionam você especificamente. Marli congelou. Alguém havia vazado os documentos. Mas quem? Leonardo? Augusto? Outra pessoa? Desculpe, não posso falar agora, disse rapidamente, avistando um táxi se aproximando. Preciso levar meu filho para casa. Entendo, respondeu a advogada sem insistir. Mas, por favor, considere-me ligar. O que aconteceu com vocês na primavera foi criminoso, senhora Pereira, e existem maneiras legais de buscar justiça. Marli assentiu vagamente e entrou no táxi, sua mente um turbilhão. O plano cuidadoso de Leonardo para resolver tudo internamente havia desmoronado, e agora o escândalo que ele tanto tentara evitar estava prestes a explodir, com consequências imprevisíveis para todos os envolvidos. Quando finalmente chegou ao apartamento acima da loja, Marli encontrou a porta destrancada. Com cautela, entrou, Mateus firmemente seguro contra o peito. Leonardo estava sentado à mesa, a cabeça entre as mãos, o terno impecável da manhã, agora amarrotado. Quando levantou o rosto ao ouvi-la entrar, Marli viu algo que nunca imaginara ver naquele homem sempre controlado. Derrota absoluta. Ele venceu, disse Leonardo simplesmente. Augusto venceu. Marli colocou Mateus no pequeno cercadinho e sentou-se à frente de Leonardo. O que aconteceu? Augusto já tinha falado com cada diretor individualmente antes da reunião. Quando apresentei minha proposta, eles já estavam decididos contra mim. Ele deu uma risada amarga. E então, no meio da minha apresentação, Augusto recebeu uma ligação urgente, informando sobre o protesto de ex-funcionários na entrada do prédio. A imprensa já estava lá, câmeras, tudo. Ele armou tudo, concluiu Marli. Perfeitamente. Fez parecer que eu estava coordenando um ataque público à empresa enquanto fingia negociar internamente. O conselho votou unanimemente por minha destituição temporária até que meu julgamento retorne ao normal, nas palavras do presidente. Marli sentiu uma onda de culpa. Sinto muito. Isso tudo aconteceu porque você tentou me ajudar os outros funcionários. Leonardo levantou a mão, interrompendo-a. Não se culpe, esta não é sua batalha, é minha. Deveria ter enfrentado Augusto e Roberto anos atrás, quando os primeiros sinais de negligência apareceram. Agora estou pagando por aquele silêncio. O que acontece agora? Perguntou Marli. Leonardo suspirou profundamente. Com relação ao Grupo Martins, estou fora. Sem acesso, sem poder de decisão. Esta loja, ele gesticulou ao redor. Tecnicamente ainda é minha porque está em meu nome pessoal, mas Augusto certamente encontrará um meio de tomá-la também. E quanto aos ex-funcionários, a compensação, o tratamento médico que você planejava? Tudo suspenso. Leonardo esfregou o rosto cansadamente. A não ser, recebi uma ligação curiosa enquanto vinha para cá. Uma advogada, Helena Vasconcelos, disse que está reunindo ex-funcionários para um processo coletivo contra o grupo. Marli endireitou-se na cadeira. Ela me abordou na saída da sede. Como soube de tudo? Alguém enviou a ela todos os documentos esta manhã. Cópias digitalizadas, de tudo. Relatórios, listas de expostos, memorandos internos sobre a contaminação. Você? Perguntou Marli, surpresa. Leonardo balançou a cabeça. Não. Achei que fosse você, na verdade. Se não foi nenhum deles, quem teria enviado os documentos? A resposta óbvia surgiu simultaneamente em ambos. A secretária de Roberto, disseram em uníssono. Clara sempre foi leal a Roberto, explicou Leonardo. Após a morte dele, ela continuou trabalhando para o grupo, mas manteve cópias de tudo. Talvez tenha decidido que já era hora da verdade vir à tona. O que você vai fazer? Perguntou. Marli, vendo uma nova determinação surgir nos olhos de Leonardo, substituindo a derrota inicial. Ele refletiu por um momento antes de responder. Vou testemunhar, no processo, contra minha própria família, se necessário. Sua voz era firme agora. Augusto escolheu o caminho dele. Eu escolho o meu. Marli estendeu a mão sobre a mesa, tocando a dele. Não estará sozinho.
Leonardo entrelaçou seus dedos com os dela, o contato simples transmitindo mais que palavras poderiam expressar. O que Augusto não entende, disse Leonardo, olhando para suas mãos unidas, é que hoje ele não destruiu apenas minha carreira. Ele libertou a última coisa que me prendia a um sistema corrupto. Lá fora, o céu começava a clarear, a chuva da manhã finalmente cedendo. Acho que vem aí uma tempestade, comentou Marli, referindo-se à batalha legal que se aproximava. Leonardo sorriu, o primeiro sorriso genuíno daquele dia. Sim, mas depois de toda tempestade sempre vem a renovação. Seu olhar moveu-se para Mateus, que brincava alegremente no cercadinho, e então de volta para Marli. Estou pronto para novos começos. Estamos? A pergunta pairou entre eles, carregada de promessas e possibilidades. Marli apertou sua mão em resposta. Algumas perguntas não precisavam de palavras. 3 meses se passaram desde a destituição de Leonardo do Grupo Martins e o início do processo judicial movido pelos ex-funcionários da fábrica Primavera. A vida de Marli transformou-se completamente nesse período. Mudou-se com Mateus para o pequeno apartamento que Leonardo havia colocado em seu nome. Uma decisão que inicialmente resistiu, mas que se provou sábia quando Augusto cumpriu sua ameaça de tomar a loja de materiais de construção, deixando-os sem o antigo abrigo, acima do estabelecimento. O processo contra o Grupo Martins tornou-se um caso de grande repercussão na cidade. A advogada Helena Vasconcelos reuniu mais de 50 ex-funcionários afetados pela contaminação, com Marli e Leonardo como principais testemunhas. Seus depoimentos detalhados sobre a negligência da empresa e a tentativa de acobertamento abalaram a opinião pública e logo o caso ganhou atenção da mídia nacional. Numa manhã de sábado, Marli estava preparando o café da manhã para Mateus quando a campainha tocou. Ao abrir a porta, encontrou Leonardo com jornais debaixo do braço e o sorriso cansado que se tornara característico nos últimos meses. "Bom dia", cumprimentou ele. "Desculpe vir tão cedo, mas achei que gostaria de ver isso." Entregou a ela o jornal principal. Na primeira página, a manchete em letras garrafais: Grupo Martins propõe acordo histórico com ex-funcionários da Primavera. "Eles cederam?" perguntou Marli incrédula enquanto convidava Leonardo a entrar. "Parcialmente", respondeu ele, aceitando a xícara de café que ela ofereceu. Augusto finalmente percebeu que a batalha judicial seria mais custosa e prejudicial à imagem da empresa do que um acordo. Marli leu rapidamente os principais pontos da proposta. Um fundo de compensação para todos os ex-funcionários afetados, cobertura médica vitalícia para casos graves, monitoramento de saúde para todos que trabalharam na fábrica nos últimos 5 anos de funcionamento. "Isso é praticamente tudo o que você propôs originalmente ao conselho", observou Marli. Leonardo assentiu, uma mistura de satisfação e ironia em seu olhar. "A diferença é que agora, o crédito pela iniciativa humanitária irá para Augusto, não para mim, e custará o triplo à empresa entre honorários advocatícios e danos à reputação." Mateus, que estava em sua cadeirinha de alimentação, balançou os bracinhos animadamente ao ver Leonardo. Nos últimos meses, o vínculo entre eles havia se fortalecido, com Leonardo visitando regularmente e assumindo um papel cada vez mais importante na vida do menino. "E quanto a você?", perguntou Marli, observando-o brincar com Mateus. "O artigo não menciona nada sobre sua reintegração ao grupo." "Porque não haverá reintegração", respondeu Leonardo simplesmente. "Parte do acordo inclui minha saída definitiva do conselho e a venda das minhas ações para Augusto a um preço predeterminado." Marli sentou-se, surpresa. "Você concordou com isso? Está abrindo mão da empresa da sua família?" Leonardo sorriu, parecendo estranhamente em paz com a situação. "A verdade, Marli, é que estou cansado de lutar. Os últimos meses me mostraram que existe vida além do Grupo Martins." Ele fez uma pausa. "Além disso, a quantia que receberei pelas ações não é pequena. Já tenho planos para ela." Algo em seu tom despertou a curiosidade de Marli. "Que planos?" Leonardo tirou uma pasta da bolsa que carregava e a colocou sobre a mesa. "Lembra-se de Pedro Dantas? A esposa dele faleceu no mês passado."
Marli assentiu tristemente. Haviam comparecido juntos ao funeral. Pedro estava arrasado, mas também inspirado a fazer algo positivo em memória dela. Conversamos sobre como a experiência na primavera havia exposto a falta de empresas realmente comprometidas com a saúde e segurança dos funcionários. Leonardo abriu a pasta, revelando plantas arquitetônicas e um plano de negócios. É uma fábrica de confecções, Marli. Uma nova, construída com os mais altos padrões de segurança e sustentabilidade. Pedro será o gerente operacional, trazendo toda a sua experiência, e eu... Ele hesitou, estudando a reação dela. Gostaria que você fosse a supervisora de recursos humanos. Marli olhou para as plantas, depois para Leonardo, surpresa com a proposta inesperada. Eu? Mas não tenho experiência em gestão de RH. Tenho experiência no que importa. Empatia, compreensão das necessidades dos funcionários. Capacidade de ouvir. O resto se aprende. Ele fez uma pausa. Além disso, a empresa custeará um curso técnico ou superior para quem quiser se capacitar, incluindo a supervisora de RH, se ela desejar finalmente cursar enfermagem. Os olhos de Marli se arregalaram. Ele lembrava do sonho que ela havia mencionado meses atrás, durante aquele almoço que parecia ter acontecido em outra vida. Você pensou em tudo, não é? Leonardo sorriu. Tentei. A fábrica ficará a 10 minutos daqui e terá uma creche para os filhos dos funcionários, inclusive para supervisores com meninos de quase 15 meses. A menção a esse detalhe específico emocionou Marli. Leonardo realmente havia considerado cada aspecto de sua situação. Por que está fazendo isso? Perguntou ela, embora já suspeitasse da resposta. Leonardo aproximou-se, seu olhar intenso. Porque encontrei algo mais importante que o legado da família Martins. Encontrei a chance de construir algo novo, algo genuinamente bom. Ele hesitou. E encontrei você e Mateus. A confissão pairou entre eles, finalmente verbalizando o que ambos sentiam há meses. Sei que pode parecer cedo, continuou Leonardo, que ainda estamos nos conhecendo. Mas estes meses, lutando juntos, enfrentando Augusto, construindo esse caso, me mostraram o tipo de pessoa que você é. E só confirmaram o que senti desde aquela noite chuvosa. Marli pensou em tudo que haviam atravessado. A desconfiança inicial, as meias-verdades, a revelação dos segredos da primavera, a batalha legal. Um caminho tortuoso que, inexplicavelmente, os havia conduzido a este momento de possibilidades. E se não der certo? Perguntou, sua voz quase um sussurro. A fábrica pode não dar, admitiu Leonardo. Mas e se der? E se criarmos não apenas uma empresa, mas uma família, um lugar onde Mateus possa crescer seguro, onde outros não sofram o que você sofreu na primavera? De sua cadeirinha, Mateus deu um gritinho alegre, como se endossasse a ideia. Marli não pôde conter um sorriso. Ele claramente aprova o plano. E você? Perguntou Leonardo, sua voz misturando esperança e vulnerabilidade. Marli respirou fundo, considerando. Por quase 2 anos, desde que descobrira a gravidez, tinha se acostumado a fazer tudo sozinha, a não confiar em ninguém além de si mesma. Mas agora havia Leonardo, imperfeito, humano, mas genuinamente comprometido em fazer o certo, mesmo quando custava tudo. Sim, respondeu finalmente, para a fábrica, para o curso de enfermagem. Ela fez uma pausa, reunindo coragem. E para nós? O sorriso que iluminou o rosto de Leonardo valia todas as dúvidas, todos os medos. Ele estendeu a mão sobre a mesa e Marli a aceitou, sentindo a promessa silenciosa no gesto simples. O acordo com o Grupo Martins será assinado na segunda-feira, disse Leonardo. Depois disso, somos livres, para começar. Sem o peso do passado, sem a sombra da primavera sobre nós. Um recomeço completo, refletiu Marli. Para todos nós, concordou Leonardo, seu olhar incluindo Mateus na promessa. Lá fora, o sol da manhã finalmente rompia entre as nuvens que haviam dominado o céu nos últimos dias, como um presságio do futuro mais brilhante que se anunciava. 6 meses depois, em uma tarde ensolarada de sábado, a nova Primavera Confecções inaugurava oficialmente. O nome, uma escolha deliberada de Leonardo e Pedro,
simbolizava a intenção de transformar o legado manchado da antiga fábrica em algo positivo. O amplo galpão, construído com materiais sustentáveis e equipado com sistemas de ventilação de última geração, abrigava maquinário moderno e espaços de trabalho ergonomicamente planejados. A creche para os filhos dos funcionários ocupava uma ala ensolarada, com janelas voltadas para um pequeno jardim. Marli, elegante em um vestido simples mas sofisticado, observava com orgulho a fita sendo cortada por Pedro Dantas, agora gerente operacional. Ao seu lado, Leonardo segurava Mateus, que com quase 2 anos já balbuciava palavras completas e observava tudo com seus olhos curiosos. Entre os convidados, muitos rostos familiares, ex-funcionários da Primavera original que agora recebiam uma segunda chance. A advogada Helena Vasconcelos, cuja determinação havia sido crucial para o acordo histórico. Até mesmo alguns jornalistas que haviam seguido o caso desde o início. Um brinde à nova primavera, anunciou Pedro, erguendo uma taça de champanhe. Que ela represente não apenas um novo começo para todos nós, mas um novo modelo de como uma empresa deve tratar seus funcionários, com respeito, segurança e dignidade. E aplausos entusiasmados seguiram-se ao brinde. Enquanto os convidados circulavam pelo espaço, Leonardo aproveitou um momento de privacidade para puxar Marli para um canto mais tranquilo. Feliz? Perguntou, seus olhos buscando os dela. Mais do que imaginei ser possível, respondeu sinceramente. Os últimos meses haviam sido de intenso trabalho, mas também de profunda transformação pessoal. Marli iniciou seu curso de enfermagem, frequentando aulas noturnas 3 vezes por semana, enquanto aprendia as funções de supervisora de RH durante o dia. Leonardo, liberado do peso dos negócios familiares, revelou-se um empreendedor entusiástico e criativo, implementando ideias inovadoras que a antiga mentalidade do Grupo Martins jamais teria permitido. E entre eles, o relacionamento floresceu gradualmente, construído sobre bases sólidas de respeito mútuo e propósito compartilhado. Há 2 meses, Leonardo mudou-se oficialmente para o apartamento de Marli, formando finalmente a família que ambos desejavam. Tenho uma última surpresa, disse Leonardo tirando uma pequena caixa do bolso. Marli olhou para o objeto, seu coração acelerando. Leonardo, não é o que está pensando. Ele sorriu, abrindo a caixa para revelar não um anel, mas uma chave. Ainda não. Achei que talvez fosse cedo demais para isso, embora, seu olhar suavizou-se, seja definitivamente onde estamos caminhando. O que é isso então? Perguntou Marli, pegando a chave. Nossa nova casa, a 3 quadras daqui, perto do parque que Mateus adora. Os olhos de Marli se encheram de lágrimas. Uma casa. Um lar permanente para ela e seu filho. Algo que parecia um sonho impossível naquela noite chuvosa, quando foram despejados. Uma casa nossa, repetiu, testando as palavras. Leonardo assentiu, colocando Mateus no chão para que pudesse explorar sob o olhar atento dos dois. Para nossa família. Ele a abraçou pela cintura, observando o menino que agora corria pela nova fábrica, como se já fosse o dono do lugar. Você sabe, quando o vi pela primeira vez naquela noite com Mateus no colo sob a chuva, algo em mim simplesmente reconheceu vocês. Como se uma parte de mim que estava adormecida de repente acordasse e dissesse, ali está seu futuro. Marli apoiou a cabeça no ombro dele, permitindo-se a vulnerabilidade que por tanto tempo evitou. Eu estava tão assustada naquela noite, tão desesperada. Nunca imaginei que aquele seria o momento em que minha vida começaria a mudar para melhor. A vida tem dessas surpresas, refletiu Leonardo. Às vezes precisamos perder tudo para encontrar o que realmente importa. Mateus voltou correndo até eles, as bochechas coradas de excitação, os bracinhos erguidos pedindo colo. Leonardo o pegou, e por um momento permaneceram assim. Os 3 juntos, uma família improvisada nascida das cinzas de uma tragédia corporativa. Vamos para casa? Sugeriu Leonardo. Marli sorriu, guardando a chave no bolso e entregando-se completamente àquele momento de felicidade duramente conquistada. Sim, respondeu simplesmente. Vamos para casa.
Enquanto caminhavam para o carro, Mateus confortavelmente instalado nos braços de Leonardo, Marli olhou para trás uma última vez. A nova primavera erguia-se imponente contra o céu azul, suas grandes janelas refletindo a luz do sol, um símbolo físico do recomeço que haviam conquistado. Em sua mente, flashbacks daquela noite chuvosa quando fora despejada se misturavam ao presente ensolarado. A mesma mulher, o mesmo filho, mas circunstâncias tão diferentes. O desespero transformado em esperança. A solidão substituída por uma família improvisada que dia após dia tornava-se mais sólida e verdadeira. "No que está pensando?", perguntou Leonardo, notando sua expressão contemplativa. "Em como a vida pode mudar completamente em tão pouco tempo", respondeu ela. "Há um ano eu estava perdendo tudo, hoje estamos apenas começando", completou Leonardo, seu olhar transmitindo muito mais do que as palavras poderiam expressar. Mateus, como se sentisse a importância do momento, apoiou a cabeça no ombro de Leonardo e sorriu para a mãe, seus olhinhos brilhando com a confiança inocente de uma criança que finalmente encontrara estabilidade. Juntos entraram no carro e partiram em direção à nova casa. Não apenas um espaço físico, mas o símbolo de tudo que haviam construído juntos. Confiança, respeito, redenção e, acima de tudo, amor. O caminho não havia sido fácil. Ainda existiam desafios pela frente. O processo contra o grupo Martins continuaria por meses. Augusto ainda representava uma ameaça potencial e construir uma nova empresa do zero exigiria trabalho constante. Mas agora enfrentariam tudo isso juntos, como a família que haviam escolhido ser. Enquanto dirigia pelas ruas da cidade que uma vez parecera tão hostil a Marli, Leonardo estendeu a mão e segurou a dela. Um gesto simples, mas carregado de promessas. "Chegamos", anunciou ele finalmente, estacionando em frente a uma casa modesta, mas acolhedora, com um pequeno jardim na frente e uma árvore frondosa oferecendo sombra agradável. Marli olhou para a construção, sentindo uma emoção avassaladora. Um lar. Seu lar. Algo que parecia um sonho impossível naquela noite de desespero. "É perfeita", sussurrou. Leonardo sorriu, satisfeito com sua reação. "Vamos?", convidou, já desafivelando o cinto de segurança de Mateus, que observava a nova casa com olhos arregalados de curiosidade. Marli respirou fundo, sentindo que estava prestes a cruzar um limiar não apenas físico, mas simbólico. Um passo definitivo em direção a esse futuro que haviam construído das cinzas de tragédias pessoais e corporativas. "Sim", respondeu com convicção. "Estou pronta." E com Mateus entre eles, segurando as mãos de ambos, caminharam juntos em direção à porta da frente. 3 pessoas que o destino unira da maneira mais inesperada. Agora, uma família caminhando em direção a um futuro que pela primeira vez parecia brilhante e pleno de possibilidades. Um observador casual jamais poderia imaginar a jornada extraordinária que os trouxera até aquele momento. Como uma mãe solteira sem dinheiro para pagar o aluguel, expulsa com o filho no colo numa noite chuvosa, encontrara não apenas abrigo, mas um novo propósito e um amor verdadeiro. Tudo porque não sabia quem a estava observando naquela noite fatídica. Um homem carregando seus próprios fardos de culpa e arrependimento, buscando redenção, que encontraria nas circunstâncias mais improváveis a família que sempre desejara. Enquanto Leonardo abria a porta da casa, Marli percebeu que às vezes precisamos perder tudo para descobrir o que realmente importa. E o que importava estava ali, naquele momento perfeito, naquele novo começo que haviam conquistado juntos. Um ano depois, o jardim da nova casa estava decorado com balões coloridos e faixas festivas. Mateus, agora com quase 3 anos, corria entre os convidados com uma energia inesgotável, seu riso cristalino ecoando pelo espaço. "Ele não para." "Nunca?", perguntou Pedro Dantas, observando o menino com um sorriso afetuoso. "Só quando dorme", respondeu Marli, ajeitando a toalha da mesa de doces. "E mesmo assim tenho minhas dúvidas." A festa de aniversário da nova primavera reunia funcionários, amigos e familiares. Um ano de operação bem-sucedida, com pedidos crescentes e uma reputação de excelência não apenas na qualidade dos produtos, mas principalmente no tratamento humano
e digno dos trabalhadores. Onde está Leonardo? Perguntou Helena Vasconcelos, aproximando-se com uma taça de suco na mão. A advogada tornou-se amiga próxima da família, além de conselheira jurídica da nova empresa. Foi buscar o bolo, explicou Marli. Devia ter chegado a... Suas palavras foram interrompidas pelo som da campainha. Leonardo entrou pelo portão lateral, equilibrando cuidadosamente uma grande caixa de confeitaria. Desculpem o atraso, anunciou, colocando o bolo na mesa central. A confeitaria estava um caos. Enquanto abria a caixa para revelar um bolo colorido com o logotipo da nova primavera, Leonardo lançou um olhar significativo para Marli. Havia algo mais em seus olhos, uma mistura de nervosismo e excitação que ela não conseguia decifrar. A celebração transcorreu animadamente. Discursos foram feitos destacando o sucesso do primeiro ano e a diferença que a empresa já fazia na comunidade. Pedro apresentou os números impressionantes do balanço financeiro, provando que era possível ser lucrativo e ético simultaneamente. Quando chegou o momento de Leonardo falar, ele parecia estranhamente nervoso. Algo incomum para alguém tão habituado a apresentações corporativas. Este ano foi transformador. Começou sua voz ganhando firmeza à medida que falava. Há 2 anos, eu estava preso a um legado familiar que havia se desviado de seus valores originais. Hoje, estou ajudando a construir um novo legado, baseado em princípios que realmente importam. Seus olhos encontraram os de Marli na pequena multidão. Mas o sucesso da nova primavera é apenas uma parte da transformação em minha vida. A mudança mais significativa, ele fez uma pausa, foi encontrar uma família. Descobrir que os laços que realmente importam não são necessariamente os de sangue, mas os que escolhemos formar com amor e compromisso. Um murmúrio de aprovação percorreu os convidados. Mateus, sentindo que algo importante estava acontecendo, aproximou-se de Leonardo e agarrou sua perna, olhando para cima com adoração. E por falar em compromisso, continuou Leonardo, abaixando-se para pegar Mateus no colo, tenho algo a perguntar. Ele fez um gesto para Pedro, que se aproximou carregando um pequeno pacote. Mateus, como se tivesse ensaiado, estendeu o pacote em direção à mãe. Para a mamãe, anunciou o menino orgulhosamente. Confusa e emocionada, Marli aceitou o presente, das mãozinhas do filho. Ao abrir, encontrou uma pequena caixa de veludo azul. Dentro, um delicado anel de noivado com uma única safira. Quando ergueu os olhos, Leonardo estava à sua frente, ainda com Mateus no colo. Esse anel pertenceu à minha avó, explicou ele, sua voz suave e íntima apesar da audiência atenta. Ela sempre disse que deveria ser dado à pessoa que trouxesse luz à vida de um Martins. E você, Marli, trouxe luz não apenas para mim, mas para todos que foram tocados pela sua força e determinação. Ele ajustou Mateus no colo para que ambos estivessem olhando diretamente para ela. Estamos pedindo, nós dois, para que você oficialize o que já sabemos em nossos corações, que somos uma família. Marli Pereira, você aceita se casar comigo? O jardim mergulhou em um silêncio expectante. Marli olhou para o anel, para Leonardo e finalmente para Mateus, cujos olhinhos brilhavam com expectativa. Sua jornada desde aquela noite chuvosa, quando perdera tudo, parecia quase irreal agora. O desespero, o medo, a luta diária pela sobrevivência, tudo isso transformado em algo que jamais ousara sonhar. Um amor verdadeiro, uma carreira promissora, uma vida de propósito. Sim, respondeu sua voz embargada de emoção. Sim para você, Leonardo, e sim para nós, Mateus. Aplausos e vivas explodiram ao redor, enquanto Leonardo, ainda com Mateus no colo, aproximava-se para selar o momento com um beijo. O menino, entusiasmado com a reação dos adultos, aplaudiu junto, fazendo todos rirem. Leonardo deslizou o anel no dedo de Marli, que brilhou ao sol da tarde. Agora é oficial, disse ele sorrindo. Quase, corrigiu Marli com um sorriso misterioso. Ainda falta uma coisa que não contei. Leonardo franziu o senho, curioso. O quê? Marli aproximou-se para sussurrar em seu ouvido, mas Mateus inclinou-se entre eles, querendo participar do segredo. Com um sorriso terno, ela incluiu o filho no momento. Em 6 meses, seremos 4, não 3.
Os olhos de Leonardo se arregalaram, compreendendo imediatamente. Seu rosto se iluminou com uma alegria tão pura e completa que Marli sentiu lágrimas nos próprios olhos. "Tem certeza?" perguntou ele, a voz quase falhando. Marli assentiu. "Confirmei ontem. Queria esperar o momento certo para contar." Leonardo abraçou os dois, Marli e Mateus, com tanta intensidade que o menino protestou, fazendo-os rir entre lágrimas de felicidade. Naquele momento perfeito, com o sol poente banhando o jardim em tons dourados, Marli pensou em como a vida podia mudar de formas inesperadas, da escuridão para a luz, do desespero para a esperança, da solidão para uma família completa. "Família Martins Pereira", murmurou Leonardo contra seus cabelos como se testasse como soava. "Gostei." "Eu também", concordou Marli. "Gostei muito." Mateus, sem compreender completamente o significado daquele momento, mas sentindo sua importância, abraçou a ambos com seus bracinhos pequenos, mas fortes. "Família", repetiu o menino, sua primeira compreensão real do conceito mais importante que aprenderia na vida. Nossa família. E assim, sob o céu que começava a se pontilhar com as primeiras estrelas da noite, a história que começara com uma mãe solteira sem dinheiro para pagar o aluguel, expulsa com o filho no colo, encontrou seu verdadeiro começo. Um início construído sobre as fundações mais sólidas: verdade, redenção e amor. Aquele que os observara naquela noite chuvosa, agora os abraçava, parte de uma família que o destino, em sua sabedoria misteriosa, havia entretecido a partir dos fios improváveis de uma tragédia corporativa. Às vezes, precisamos perder tudo para encontrar o que verdadeiramente importa. Suas interações são muito importantes. Quanto mais você comenta e compartilha, mais conseguimos trazer histórias que tocam o coração. Escreva seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação especial para você.